Esta ação de extensão tem o objetivo de promover uma reflexão em torno da temática contemporânea, antropoceno e termodinâmica do pensamento. O palestrante de hoje será o doutor Marco Antônio Valentim, professor titular do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Paraná, que apresentará seu livro recém-lançado sobre o assunto. A temática é relevante por si mesma, dado que visa a pensar problemas sociais e ecológicos enfrentados na atualidade, com base em contribuições da filosofia e das ciências sociais. Além disso, a temática se encaixa perfeitamente com as propostas do componente curricular Teorias Sociais Contemporâneas, oferecido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, da plataforma Nosso Futuro Comum e do projeto Minuto Sustentável, ambos vinculados ao Instituto Humanitas de Estudos Integrados da UFRN. A ação de extensão será um momento formativo para os pesquisadores do nosso programa de pós-graduação, do Marginalia, Grupo de Estudos Transdisciplinares em Comunicação e Cultura, do Instituto Humanitas e demais interessados, tanto em nível de graduação quanto em nível de pós-graduação. A fim de que as contribuições à produção de conhecimento se estendam à comunidade em geral, este evento será disponibilizado também no canal de vídeos do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Objetiva-se, assim, difundir o conhecimento gerado na universidade e ampliar as redes de colaboração entre professores, pesquisadores e programas de pós-graduação do nosso país. O Marco Antônio Valentim é professor titular do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Paraná. É membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da mesma universidade. O professor é bacharel em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná, mestre e doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele realizou estágios pós-doutorais no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional do Rio de Janeiro e também no Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro. É autor do livro Extramundanidade e Sobrenatureza, Ensaios de Ontologia Infundamental. E agora, recentemente, lançou uma outra obra com o título Antropoceno e Termodinâmica do Pensamento, Introdução à Entropologia. Atualmente, o professor atua como pesquisador do SPECIES, Núcleo de Antropologia Especulativa da Universidade Federal do Paraná, e é membro do Grupo de Trabalho Ontologias Contemporâneas da ANPOF. Passarei agora a fala para o professor Orivaldo Lopes, que está coordenando esta ação junto comigo, para que ele possa falar um pouco sobre a plataforma Nosso Futuro Comum e o projeto Minuto Sustentável. Dentro do Grupo Marginalia, nós temos uma linha que se chama Ecoparcerias para um Futuro Comum. Ela está vinculada também à plataforma Nosso Futuro Comum do Instituto Humanitas. Essa plataforma foi criada em 2021 com o objetivo de discutir e estimular a discussão das questões ambientais a partir da compreensão ou do entendimento de quais seriam os principais obstáculos junto aos próprios humanos, nos seus diferentes grupos, né? E a partir disso, então, nós temos atuado de maneira, na forma de extensão, através de um programa de rádio que se chama Minuto Sustentável. Ele é apresentado diariamente em 5 momentos diferentes na rádio universitária, aqui da nossa universidade, que também tem acesso pela internet a todos. Depois, esses programas vão para um site da plataforma Nosso Futuro Comum, do Instituto Humanitas, e também para o Spotify. Já fizemos mais de 300 programas
e temos assim alcançado bastante pessoas. Também conseguimos entrar numa parceria com um programa de rádio chamado Papo de Crente, que é um programa organizado pela Frente de Evangelhos pelo Estado de Direito e em junção com o MST. E esse programa tem um alcance gigantesco, quase 800 mil pessoas do Brasil afora. Então, o nosso Minuto Sustentável está lá também, isso está sendo muito impactante. Então, muito contente. E além disso, temos as pesquisas nessa área, cursos na parte de educação, de ensino. Atualmente estou dando uma disciplina que se chama Ecoparcerias também, e assim vai. Estamos tentando entrar nessa área. E a sua presença aqui vai estimular mais ainda. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Ivaldo. Então, professor Marco Antônio Valentim, seja bem-vindo. Gostaria de agradecer em nome da nossa universidade, em nome da nossa turma, do nosso grupo de pesquisa, a sua disponibilidade, a sua generosidade em apresentar para nós os seus pensamentos mais recentes. Muito, muito, muito obrigado, Lucas. Eu agradeço demais o generosíssimo convite para dar essa palestra. É uma honra, uma alegria enorme para mim falar hoje aqui a vocês. E na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E eu pretendo fazer uma apresentação do livro, que é esse aqui, né? O Antropoceno e Termodinâmica do Pensamento, Introdução à Antropologia, que foi publicado pela editora Cultura e Barbárie no ano passado, em 2024. Eu quero fazer uma apresentação do livro em dois momentos. O primeiro momento sendo uma questão de antropologia e o segundo momento um exemplo antropológico, digamos assim, né? Eu creio que a apresentação deve tomar mais ou menos uns 45 minutos e depois disso eu teria enorme prazer em conversar com vocês sobre as questões que vocês tiverem, enfim, né? Então, mais uma coisa. O livro, ele está sendo vendido, né, no site da editora, da Cultura e Barbárie de Florianópolis, mas ele também está disponível para download gratuito no próprio site da editora. Tem na aba, no menu ali, tem uma seção que é e-books gratuitos, e aí a pessoa entra e está lá para baixar. Está lá para baixar também o primeiro livro que eu publiquei, e do qual esse segundo livro é uma extensão, né? Porque a problemática antropológica, digamos assim, ela surgiu para mim ainda no contexto da escrita do primeiro livro, e ela é assunto do epílogo desse livro. E o livro termina com a questão em aberto. Então, eu precisei escrever esse segundo livro, de que eu vou tratar hoje, para dar ao que eu chamo de a questão antropológica um desenvolvimento minimamente suficiente, né? E mesmo assim, eu considero esse segundo livro de que eu vou falar nada mais do que uma introdução à questão, né? Eu não me considero um especialista, e eu cheguei a essa questão como um desdobramento
dos meus estudos de antropologia, que tiveram foco principal na cosmologia apresentada pelo Davi Copenaua no monumental A Queda do Céu, que foi o meu principal objeto de estudo ao longo, sei lá, dos últimos um pouco mais de 10 anos. E, ultimamente, você sabe o que acontece, assim, né? Não sei se acontece com todo mundo, mas depois que a gente publica um livro, parece que aquilo se fecha, de algum modo, se conclui, e aí a gente fica meio sem saber o que fazer e começa a especular, se aventurando por diversos estudos, né? De lá para cá, digamos assim, do final de 2023 até hoje, até um pouco antes, eu estou muito dedicado ao estudo de cosmologias antigas, eu digo da tradição greco-romana e alexandrina, também há alguma coisa de filosofia do Renascimento, e mais recentemente, para vocês terem uma ideia de como eu estou meio que me movimentando por diversos caminhos, assim, cuja relação não é meio óbvia, eu tenho me dedicado ao estudo da filosofia de Walter Benjamin, mas em todos esses casos, sempre tendo por fundo de todas as questões, um fundo explícito, um problema bem geral que eu chamo de o problema da origem espiritual do antropoceno. E, assim, que bases espirituais, não necessariamente todas filosóficas, têm alguma espécie de responsabilidade ou papel na emergência da catástrofe socioambiental planetária, né? Então, eu vou passar aqui a leitura, espero que não seja enfadonho, vou tentar ler de maneira bastante, o mais que eu puder, inteligível, né? A minha apresentação tem um título, que é O Clima do Pensamento. O título que eu escolhi para essa apresentação faz referência ao célebre ensaio de Dipesh Chakrabarty, The Climate of History, 4 Theses, O Clima da História, 4 Teses, publicado originalmente em 2009 e aqui no Brasil em tradução num periódico que está na internet, mas ele não está mais sendo editado, que é o Sopro, panfleto político-cultural, em 2013. O ensaio de Chakrabarty é um referencial quase incontornável, sempre produtivo, para toda reflexão filosófica contemporânea acerca do impacto do clima sobre a estrutura do pensamento humano e, principalmente, sobre a responsabilidade do pensamento humano na configuração do clima. Lembro aqui a tese principal do ensaio, relativa ao sentido e ao destino das humanidades, as ciências humanas, diante da catástrofe socioambiental planetária, a destruição da Terra viva provocada pela civilização industrial, sendo essa catástrofe de origem antrópica. Diante desse fato hiperbólico, Chakrabarty propõe uma reconsideração radical da distinção ontológica basilar na época moderna entre história e natureza. Se a história se fez definitivamente natureza, e a natureza se tornou força histórica, e força histórica a mais determinante, colapsam os limites entre ciências humanas e ciências naturais, mais profundamente entre pensamento humano e ambiente cósmico. O abismo energético entre espírito e calor, que, como me diz Michel Serres, é um abismo de 16 zeros na escala das energias, foi ultrapassado na direção de uma catástrofe generalizada em curso, uma catástrofe indiscernivelmente histórica e natural. Lembro também a figura assombrosa com que a Chakrabarty representa o processo desse acontecimento ímpar,
a dependência real e simbólica da mansão das liberdades modernas, expressão dele, em relação à base energética de queima de combustíveis fósseis em permanente expansão. Tendo delineado conceitualmente o Antropoceno como época histórico-natural, o autor não se exime da tarefa de problematizar, em vista da formação capitalogênica do Antropoceno, o conceito transdisciplinar de humanidade, a humanidade que pensamos ser, como afirma o grande Ailton Krenak. Da paleontologia à antropologia, não se trata, historicamente falando, de um ato do Homo sapiens sapiens, mas sim, como propõe Luiz Marx nas linhas finais de seu monumental Capitalismo e Colapso Ambiental, do Homo sapiens extingens, isto é, do ato de uma humanidade em específico e não da espécie humana em geral. O que resta, então, dessa idealidade universal, essencialmente moderna, à humanidade? Resta, conclui Chakrabarty, de maneira tão sóbria quanto sombria, a expressão é dele, um sentimento universalmente compartilhado de catástrofe, ao qual se reduz a humanidade universal moderna. Eis aí um primeiro sentido do clima do pensamento, a atmosfera anímica massivamente comungada pelos humanos hoje na Terra, esse sentimento universalmente compartilhado de catástrofe. Sem dúvida, um clima horrível, como se diz. Em um segundo sentido, mais eminente porque elementar, o clima do pensamento concerne ao que se passa entre pensamento e ambiente. Não penso aqui em condições ambientais do pensamento, no sentido das perversas teorias do clima, nem em condições culturais dos ecossistemas. Tenho em vista o vínculo primordial entre pensamento e ambiente, precisamente o vínculo que Gregory Bateson chama de ecomental, em seu livro Rumo a uma Ecologia da Mente, que acabou de ser lançado no Brasil em tradução. Entendendo por isso, no quadro de sua antropologia cibernética, que 1. Toda mente é um ambiente, e 2. Todo ambiente é uma mente. De tal ponto de vista, o vínculo entre pensamento e ambiente é entendido e experimentado como estrutural e constitutivo, e a dinâmica ecomental que dele resulta, reconhecida como processo verdadeiramente cosmogênico. Mesmo a reflexão pura não é senão uma interiorização do cosmos, diz Lévi-Strauss, em um sentido muito próximo, no capítulo final de sua obra O Pensamento Selvagem. Nesse segundo sentido, o clima do pensamento diz respeito à sua efetiva agência cósmica, a agência cósmica do pensamento. É em vista disso que faz sentido perguntar, sobretudo diante e sob o impacto de catástrofes ecomentais como desastres e atentados socioambientais, que tipo ou forma de pensamento conspira para a destruição ou para a regeneração da Terra viva. Uma vez que a atual destruição do clima se deve à máxima aceleração entrópica das atividades produtivas em todas as áreas da existência humana, faz todo sentido questionar que tipo de atitude existencial e espiritual contribui para desintegrar ou regenerar a Terra viva. A resposta é tão complexa quanto a diversidade das culturas, de temperatura sempre variável, mas o mínimo que se pode dizer é que pensar e agir, particular ou coletivamente, como se a humanidade constituísse uma ordem emancipada do conjunto da vida, como se a natureza pudesse ser simplesmente reduzida a estoque e esgoto para o clube da humanidade, como também diz Ailton Krenak, conduz inevitavelmente à destruição ambiental em escala planetária. Essa é a pergunta que eu gostaria de propor. Que espécie de filosofia é responsável pela destruição climática? E que espécie de filosofia será capaz de regenerar o clima em proveito das condições fundamentais de vida e saúde na Terra? Essa pergunta dúplice diz respeito, portanto, ao mistério da conjunção ecomental entre pensamento e ambiente,
como um fenômeno ao mesmo tempo termodinâmico e noético. Daí a ideia de uma termodinâmica do pensamento. Trata-se de uma questão singularmente atual e ancestral, a questão da relação, para dizer de maneira muito elementar e elemental, da relação entre espírito e fogo. Um problema filosófico de primeira ordem, o problema de Prometeu, se nós quisermos. Isso só poderia ser estranho a uma única época ou mundo de pensamento, justamente a modernidade, cujo nome, agora sabemos, é antropoceno, ou se preferirmos, capitaloceno. Tudo indica que a alienação cósmica da humanidade que pensamos ser não vai sem o colapso do ambiente cósmico terrestre. É preciso, de fato, encontrar-se desvinculado em espírito do cosmos para provocar ativa ou passivamente a sua destruição. Tal disposição anímica, seja voluntária ou não, caracteriza a pesadíssima imaginação cosmológica, a precaríssima imaginação cosmológica da consciência filosófica da modernidade. Aqui eu estou me referindo à cosmologia filosófica, tá? O ideal genuinamente moderno de emancipação da humanidade em relação à natureza constitui, sem dúvida, uma excepcionalidade monstruosa frente à história profunda das mais diversas humanidades que já habitaram e ainda habitam a Terra viva. A ruptura com o ambiente cósmico vai de par com o rompimento da continuidade ancestral de povos e mundos que durara dezenas de milhares de anos através de situações cósmicas e circunstâncias ambientais as mais variadas, inclusive maximamente catastróficas. Em A Origem da Espécie, o Roubo do Fogo e a Noção de Humanidade, um livro publicado em 2021, Alberto Mussa justifica o seu propósito investigativo, a saber, um estudo comparativo de mitos sobre a origem ígnea da humanidade mediante fogo roubado, fogo doado, fogo buscado, fogo inventado, fogo colhido e fogo vendido, mitos provenientes de povos ancestrais dos 5 continentes, com as seguintes palavras. Eu cito: o roubo do fogo, creio eu, é uma das 3 ou 4 histórias mais antigas que ainda se contam sobre a face da Terra. É ainda o mais antigo programa ideológico que se conhece e que termina por estabelecer o próprio conceito de humanidade. Quer dizer, a profunda memória ancestral dos povos humanos indica que as mais distintas antropogêneses comungam a noção de que a espécie ou condição humana se origina do fogo como potência e elemento cósmicos, de modo que a própria origem da humanidade consiste, afinal de contas, em um evento termodinâmico. Ora, em que medida a imaginação cosmológica da filosofia moderna faz exceção a esse imenso e abissal complexo humano ancestral? E isso ao ponto de instrumentalizar o próprio fogo, força originariamente extra-humana, como dispositivo de desintegração entrópica do cosmos, como afirma Lévi-Strauss no final de Tristes Trópicos. Testemunhamos hoje, em todas as esferas de nossa vida, da intimidade mais recôndita à exposição mais pública, nada menos que a incineração da terra viva pela humanidade industrial. Como proclamou veementemente Greta Thunberg, a quem a comunidade filosófica internacional deve desculpas pelos disparates reacionários e negacionistas por parte de alguns dos seus mais célebres representantes, nossa casa está em chamas. Ou ainda, como propõe Stephen J. Pine em Fire, A Brief History, Fogo, Uma Breve História, publicado em 2019 em 2ª edição, ele diz: o antropoceno se transforma em um descontrolado piroceno. Retomo mais uma vez a mesma pergunta, agora para formulá-la com auxílio da voz ancestral de Virgílio, citando aqui ou parafraseando alguns versos do canto 6º da Eneida. Como tem sido possível que o fogo celeste, potência da qual, diz Virgílio, tudo, os homens e os brutos, as gerações dos voláteis, que são os seres que voam, os monstros que o mar alimenta nos seios das águas, retira a semente da vida, haja se tornado, por desígnio humano, a mais potente arma de destruição em massa?
Que mutação espiritual foi e tem sido capaz de projetar em tão pouco tempo, como destino nefasto e provavelmente irreversível, a conflagração entrópica da Terra viva, ou da vida na Terra? Como o pensamento destruiu o clima? Sem pretender resposta cabal a uma questão tão urgente quanto exorbitante, adianto uma hipótese. Tudo isso se deve a uma disrupção catastrófica da relação imanente entre mente e ambiente, do vínculo ecomental entre espírito humano e fogo cósmico. Para fazer algum sentido, tal hipótese pressupõe que haja, de fato, um nexo intrínseco entre atividade noética e energia térmica, algo que a cosmologia filosófica moderna, particularmente em seu veio transcendental, rejeita soberbamente como superstição, ou melhor, na melhor das chances, como relíquia irracional de tempos supostos como remotos e ultrapassados. Contra essa rejeição cosmocida, é preciso desde logo reconhecer de maneira aí sim cabal que a destruição antrópica do clima resulta simplesmente incompreensível, sequer perceptível, com base na epistemologia e na ontologia modernas, pelo menos de caráter filosófico. O que se descarta, outrora sem hesitação e agora com desespero, como superstição irracional, coincide inteiramente com o grande evento natural de destruição em curso. O descarte retorna como desastre. Acontece que a referida superstição, a que conecta atos noéticos a processos termodinâmicos e vice-versa, na gênese incessante do ambiente cósmico, tem uma longa e profundíssima história que nenhuma tentativa de desmistificação jamais teve êxito em apagar de todo. Atendo-nos a essa história, ou pelo menos a alguns dos seus momentos, é bem provável que, na contramão da alienação cósmica da humanidade odierna, possamos colher meios e recursos, tanto imagéticos quanto conceituais, bases espirituais, para compreender o atual tempo das catástrofes, como diz a filósofa Isabelle Stangers, e talvez também para subverter, ou como diz Ayrton Krenak, adiar espiritualmente a descomunal conflagração da vida. A tarefa é rigorosamente mágico-alquímica, transmutar, mediante operações noéticas, o fogo entrópico e antrópico da destruição no fogo negentrópico e negantrópico da geração. Ouso reivindicar para o pensamento filosófico atual uma responsabilidade incontornável no desempenho dessa tarefa, não por presunção de poder, mas pelo desejo de vida. Mais que oportuno, é necessário e urgente resgatar potencialidades espirituais que, no plano filosófico, têm sido neutralizadas há séculos, para que o presente estado de coisas pudesse ser instaurado e mantido. Trata-se de potencialidades que o espírito humano compartilha com a natureza cósmica. Negentropia gerativa, quando eu falo negentropia, eu me refiro à entropia negativa, né, de caráter gerativo, metabolismo energético, simbiogênese adaptativa, fluxão clinâmica, potências físicas a que correspondem faculdades psíquicas há muito atrofiadas em nosso regime espiritual, mas capazes de uma senciência e agência ecológica que Pierre Hadot, em vista da sabedoria dos antigos, chamou de consciência cósmica. Eila, nas palavras de Ayrton Krenak, em seu livro Futuro Ancestral de 2022, palavras que descrevem uma experiência intensamente concreta e sem metáforas. Eu cito aqui o Ailton. Nas noites silenciosas, ouvimos sua voz e falamos com o nosso rio música. Ele está se referindo aqui ao Uatu, entidade que conhecemos pelo nome de Rio Doce. Gostamos de agradecê-lo, porque ele nos dá comida e água maravilhosa, ampliando nossa visão de mundo e conferindo sentido à nossa existência. À noite, suas águas correm velozes e rumorosas. O sussurro delas desce pelas pedras e forma corredeiras que fazem música, e nessa hora a pedra e a água nos implicam de maneira tão maravilhosa
que nos permitem conjugar o nós. Nós rio, nós montanha, nós terra. Nos sentimos tão profundamente imersos nesses seres que nos permitimos sair de nossos corpos, dessa mesmice de antropomorfia, e experimentar outras formas de existir. O clima do pensamento é a resultante dos vínculos espirituais que entretemos em coletivo no ambiente cósmico, ou de sua total ausência. Essa foi a primeira parte da minha fala, né? A apresentação da questão antropológica. Agora eu gostaria de dar um exemplo antropológico que é baseado numa leitura do poema cosmológico De Rerum Natura, sobre a natureza das coisas, do poeta e filósofo romano Lucrécio, do 1º século antes da Era Comum. Nós lemos no livro 3º de De Rerum Natura. Eu cito alguns versos. Pois a velhice sempre cede, assolada do novo, sempre, e uma coisa se reconstrói a partir de uma outra. Não se desce ao profundo do Tártaro atroz, aos infernos, pois é preciso matéria para que os pósteros cresçam. Estes também a ti seguirão ao fim de suas vidas. Logo cairão, não menos que os que antes de ti já caíram. Algo nunca deixará de nascer de outra coisa. Nunca ninguém tem posse da vida, somente usufruto. Não te admires. Todas as coisas que dizem que habitam o aqueronte profundo estão todas na vida conosco. Eu leio aqui Lucrécio na tradução recentemente lançada, há 3 anos, eu creio, de Rodrigo Tadeu Gonçalves, que é meu colega aqui das letras clássicas na UFPR. Sempre me instigou o fato de que Lévi-Strauss tenha selecionado um desses versos para figurar como epígrafe de Tristes Trópicos, obra que ele publicou em 1955. A obra é um dos mais importantes testemunhos sobre o significado da conquista do Novo Mundo no contexto mais amplo da história dos povos humanos na Terra. Acontecimento desastrosamente catastrófico, que mais do que qualquer outro de que se tem notícia histórica, devido às suas condições destrutivas e consequências aniquiladoras, merece o título ominoso de fim do mundo. É um acontecimento que não cessou, né? O verso selecionado por Lévi-Strauss é o que diz, desses que eu li. Logo cairão, não menos que os que antes de ti já caíram. E esse é o único verso que ele cita. Essa escolha é perfeitamente consistente com os parágrafos finais de Tristes Trópicos, em que o antropólogo caracteriza a civilização mundial tão recente, de duração ínfima na escala das eras geológicas, como uma irrefreável máquina de desintegração cósmica. E aqui eu leio uma citação um pouco longa do final de Tristes Trópicos, e que eu faço questão de ler porque toda essa investigação antropológica que eu tentei empreender, ela vem desse parágrafo, né? Diz o Lévi-Strauss: o mundo começou sem o homem e terminará sem ele. As instituições, os usos e os costumes que terei passado a minha vida a inventariar e a compreender são uma eflorescência passageira de uma criação em relação à qual possuem talvez o único sentido de permitir à humanidade desempenhar o seu papel. Longe de esse papel determinar-lhe um lugar independente e de ser o esforço do homem, mesmo condenado, o de se opor inutilmente a uma decadência universal, este mesmo homem aparece como uma máquina, talvez mais aperfeiçoada do que as outras, trabalhando para a desegregação de uma ordem original e precipitando uma matéria organizada de forma poderosa numa inércia cada vez maior e que um dia será definitiva. Desde que começou a respirar e a se alimentar, até a invenção dos engenhos atômicos e termonucleares, passando pela descoberta do fogo, e salvo quando ele próprio se reproduz, a única coisa que o homem fez foi dissociar tranquilamente bilhões de estruturas para reduzi-las a um estado em que não mais são capazes de integração. Por certo, construiu cidades e cultivou campos,
Mas quando se pensa bem, esses objetos são eles próprios máquinas destinadas a produzir inércia num ritmo e numa proporção infinitamente maiores que a dose de organização que implicam. Quanto às criações do espírito humano, seu sentido só existe em relação a ele, e se confundirão com a desordem tão logo tenha ele desaparecido. Tanto assim que a civilização tomada em conjunto pode ser descrita como um mecanismo fantasticamente complexo, no qual ficaríamos tentados a enxergar a oportunidade que nosso universo tem de sobreviver, se sua função não fosse fabricar aquilo que os físicos chamam de entropia, quer dizer inércia. Cada palavra trocada, cada linha impressa, estabelecem uma comunicação entre interlocutores, tornando estacionário um nível que antes se caracterizava por uma defasagem de informação, portanto, por uma organização maior. Mais do que antropologia, ter-se-ia que escrever entropologia, nome de uma disciplina dedicada a estudar, em suas mais elevadas manifestações, esse processo de desintegração. Isso é o que diz Lévi-Strauss, né? Bem, eu pergunto, será que o parágrafo de Tríceps Trópicos faz jus ao espírito evocado por Lévi-Strauss em sua epígrafe? Aquele verso de Lucrécio, né? Logo cairão, não menos que os que antes de ti já caíram? Creio que a resposta só pode ser negativa. Lévi-Strauss limita-se somente à metade da natureza das coisas, por assim dizer, tal como a compreende Lucrécio. O verso seguinte, é o que ele cita, que ele deixa de lado, complementa decisivamente o pensamento cosmológico de Lucrécio sobre a morte, proclamando, contra a destruição de tudo, que, eu cito Lucrécio novamente, algo nunca deixará de nascer de outra coisa. No mínimo, isso mostra que uma concepção lucreciana da entropia jamais poderia se restringir às noções de desordem, desintegração e aniquilação ou inércia. Lido retrospectivamente, o discurso filosófico de Lucrécio acerca da impossibilidade cósmica da destruição total é um manifesto cosmológico contra a possibilidade natural da aniquilação, ou seja, contra o conceito de entropia como fator de destruição inexorável, enfim, contra a ideia de uma antinatureza hegemônica na modernidade ocidental, seja como empresa ou assombração. A propósito, é realmente assustador que, em contraste com De Rerum Natura, a imaginação cosmológica moderna seja tão obcecada pela ideia de equilíbrio a ponto de a hipótese da inércia absoluta do cosmos se lhe apresentar como mais provável e mesmo comprovável do que a hipótese contrária, segundo a qual, como diz Michel Serres em Vista de Lucrécio, só há estabilidade em um universo onde tudo flui instável e onde não há inércia. Representa-se o cosmos como totalidade isolada e morta, na qual eventualmente surgem improváveis ilhas de vida que logo se desintegram devido ao irrefreável aumento da entropia. De preferência, a experimentar o todo imenso, como diz Lucrécio, como sendo intrinsecamente aberto e gerativo, no qual ocorrem local e, eventualmente, desertos termodinâmicos, pequenas ilhas de morte. O que move essa tendência profundamente nihilista? Será, como diz Antônio Bispo dos Santos, a cosmofobia da civilização moderna, hipercatalisada pelo cosmocídio a que ela própria tem sistematicamente submetido a terra materna? Como exemplo de discurso cosmológico moderno que afirma a probabilidade estatística da morte térmica atual do universo, reproduz um trecho dos escritos de Ludwig Boltzmann, físico austríaco da segunda metade do século XIX, trecho que é citado por Ilya Prigogine e Isabelle Stengers em sua obra Entre o Tempo e a Eternidade, de 1988. Observe-se como é inequívoca a preferência ou obsessão especulativas pelo paradigma cosmológico termodinâmico nihilista. Diz Boltzmann: podemos escolher entre dois tipos de representação.
Ou supomos que o universo inteiro está, nesse momento, num estado muito improvável, ou então fazemos a hipótese de que os éons que medem a duração desse estado improvável, assim como a distância daqui até Sírius, são ínfimos se comparados à idade e à dimensão do universo inteiro. Em tal universo, que em seu conjunto está em equilíbrio térmico e, portanto, morto, algumas regiões relativamente pequenas, do tamanho de nossas galáxias, poderão encontrar-se aqui e ali regiões que podemos chamar de mundos, que se desviam de maneira significativa do equilíbrio térmico durante os segmentos relativamente curtos desses éons de tempo. Dentre esses mundos, alguns haverá cujos estados são de probabilidade, isto é, de entropia crescente, de modo tão frequente quanto outros cujos estados têm probabilidades decrescentes. No seio do universo em seu todo, as duas direções do tempo não podem ser distinguidas exatamente como no espaço, não há em cima nem embaixo. Acho que esta maneira de considerar as coisas é a única que nos permite compreender a validade da segunda lei da termodinâmica e a morte térmica de cada mundo individual, sem invocar uma mudança unidirecional do universo inteiro de um estado inicial definido para um estado final. Eis uma cosmologia inversa de Lucrécio, pois assume como regra o que para esta última é exceção, o equilíbrio térmico no limite, a aniquilação entrópica do universo inteiro. Segundo Prigogine e Stangers, o trecho citado pretende explicar como ocorre o desvio do equilíbrio a que a natureza e nós mesmos devemos a existência. Para Boltzmann, a geratividade material seria uma passageira exceção ocasional em um cosmos atualmente morto. Eis um exemplo claro e distinto de cosmologia atomista anti-venusiana, implacavelmente marcial. Eu digo assim porque no seu poema, De Re Natura, sobre a natureza das coisas, Lucrécio começa fazendo um elogio, ou melhor, uma invocação à deusa Vênus como a grande nutriz e genetriz de todas as coisas. E o espírito de todo o poema é venusiano. E ele invoca Vênus contra a destruição provocada por Marte, através das guerras e das devastações, né? Por tudo isso, um virtual conceito lucreciano de entropia teria de ser indiferente à participação moderna, à partição moderna entre ordem e desordem, para compreender morte e vida como indissociáveis. Seria um conceito necessariamente subversivo de entropia, próximo, talvez, ao que é proposto por Prigogine e Stangers em uma avaliação tão crítica quanto criativa da cosmologia termodinâmica moderna industrial. Eu cito aqui um trecho de Entre o Tempo e a Eternidade desses autores, em que eles falam do conceito de entropia. A atividade produtora de entropia não pode ser identificada com um simples nivelamento das diferenças, aquela ideia de equilíbrio mortal, né? É necessário libertar-nos da ideia de que a atividade produtora de entropia é sinônimo de degradação, de nivelamento das diferenças. Pois, se é verdade que temos de pagar um preço entrópico para manter em seu estado estacionário o processo de termodifusão, também é verdade que esse estado corresponde a uma criação de ordem. Torna-se então possível um novo olhar. Podemos ver a desordem produzida pela manutenção do estado estacionário como o que nos permite criar uma ordem. Por exemplo, uma diferença de composição química entre dois recintos. A ordem e a desordem mostram-se aqui não como opostas entre si, e sim como indissociáveis. O que chamamos de ordem? O que chamamos de desordem? A dualidade dos processos irreversíveis, criadora e destruidora, também pode esclarecer a questão da origem do universo. A morte térmica, longe de pertencer a nosso futuro, não remontaria às nossas origens? Sendo o universo atual uma superação desse equilíbrio térmico mortal, né? E não uma ordem macrocósmica que é
é definida por esse equilíbrio, né? Em sua obra Cosmopolíticas, Stangers discute o não tão profundo, diz ela, mistério da entropia, fazendo-nos lembrar de passagem que entropia, neologismo moderno criado pelo físico matemático alemão Rudolf Clausius em 1865, é uma palavra derivada do grego tropé, que poderia ser traduzida por transformação. Bailly, o autor do célebre dicionário português-francês, grego-francês, registra 4 significados principais para tropé. 1. Giro, conversão, evolução, relativos ao movimento dos astros e ao ciclo das estações. 2. Ação de retornar para fugir, fuga. 3. Revolução, mudança, relativas tanto a eventos meteorológicos quanto a alterações de humor e opinião e as vicissitudes da sorte. E 4. Tropo, emprego de uma palavra em um sentido distorcido ou figurado. Notavelmente, esses significados, giro, fuga, mudança, distorção, correspondem ao sentido de clinamen, enquanto desvio dos primórdios, que para Lucrécio são os corpos elementares de que a matéria é feita. Né? O Lucrécio distingue entre 3 tipos de movimentos mais elementares da matéria. A queda, pelo peso, né? Os golpes, pelo choque mútuo entre os corpos primordiais, e, o mais enigmático de todos, o desvio, que denota uma dinâmica espontânea e irreversível desses corpos elementares. Irreversível e imprevisível. Né? Então, o que eu estou dizendo aqui é que talvez entropia, no seu sentido etimológico mais elementar, tenha que ver com esse desvio espontâneo e imprevisível dos corpos materiais elementares. Né? O que torna qualquer previsão sobre a morte ou a continuidade do universo uma aposta em aberto. Né? De modo que jamais seria possível dizer, dentro desse paradigma cosmológico, como diz Boltzmann, dentro da cosmologia moderna, que o universo está massivamente morto no seu estado atual. Né? Sendo assim, de um ponto de vista etimológico, pode-se dizer, sem exagerar, que entropia significa movimento clinâmico, desvio espontâneo e imprevisível de um corpo a outro, e não queda inerte e necessária dos corpos. Vida e não morte, se se quiser. Para Lucrécio, nem positiva como potência de morte, nem negativa como potência de vida, a entropia é primordialmente natural. Entropia dedália, como ele diz, ele fala em natureza dedália, que é a natureza de Dédalo, né? O grande artífice, uma natureza que é artífice, ou seja, um clinamen gerativo, né? E que gera, inclusive, através da morte. Podemos agora retornar aos versos que ensejaram nossa especulação a respeito da potência dedália, poética de Natura. Na verdade, eu não citei esses versos, eu vou citar agora. Né? Versos nos quais ele exprime essa potência gerativa da natureza, mesmo através da morte. Né? A potência entrópica, ao mesmo tempo criativa e destrutiva da natureza. Ele diz, mais ainda, se o tempo tudo destrói por velhice, tudo perece por dentro e consome toda a matéria, como as espécies dos animais para as luzes da vida, Vênus reconduz, como a terra dedália alimenta cada espécie e fomenta a vida, provendo sustento. Como é que as fontes e rios externos ao mar generoso preencheriam? Como nutre o éter aos astros? Tudo está aí. Em primeiro lugar, a suposição consolidada, após quase 2 milênios, na segunda lei da termodinâmica, de que o tempo tudo destrói por velhice, tudo perece por dentro e consome toda a matéria. Ou seja, a concepção segundo a qual
a temporalidade entrópica do cosmos é, apesar de paulatina, aniquiladora. Em segundo lugar, o contra-argumento lucreciano, baseado na experiência profundamente sensível da potência de Vênus como genetriz cósmica. Em terceiro lugar, subjacente a esse contra-argumento, a imagem da temporalidade cósmica como regenerativa. Ele diz, Vênus reconduz, desviante e transformativa, entropia dedália. Como nutre o éter aos astros? Pergunta Lucrécio, assumindo não só que essa nutrição efetivamente ocorre, mas sobretudo que o metabolismo, e não a combustão, corresponde à forma gerativa da entropia como medida dos processos cósmicos. Aqui vai uma chave de leitura de De Rerum Natura, segundo a qual o processo cosmológico de base é o metabolismo, mesmo no caso de seres que nós consideraríamos inanimados, e não a combustão. Eu cito aqui o comentário ao verso 231, que eu acabei de citar, que é esse que diz como nutre o éter aos astros, o comentário que um tradutor de Lucrécio, português do século XIX, que é o Antônio José de Lima Leitão, que traduz o verso de outra maneira, assim, e quem a luz renovaria os astros, o comentário que ele redige a esse ponto de De Rerum Natura, né? Ele diz assim que os homens começaram a ocupar-se de física, está escrito em português arcaico, tá? Assim que os homens começaram a ocupar-se de física, dividiram o mundo em duas partes, o céu e a terra. Saídos apenas dos matos, onde eles, por assim dizer, andavam de rojo, rastejando, né? Levantam a cabeça para o firmamento, este rico manto da natureza, e logo se consideram como o centro dele. Tanto é verdade que o orgulho da polida sociedade e o bronco dos tempos bárbaros quase que se tocam. Desses termos de divisão, cada qual foi subdividido em outros dois. O globo em terra firme em mar, o céu em ar e em região etérea. Como se viu que a terra era habitada por homens, quadrúpedes, répteis, a água por peixes, os ares por voláteis de toda espécie, pensou-se estar no direito de concluir que a região etérea devia ser povoada como o resto, e tinha também seus animais. E como os astros tinham, com os animais que conhecemos, um ponto de conformidade, a saber, a faculdade de mover-se e de mudar de lugar, não se duvidou que não fossem estes os habitantes que a natureza tinha dado ao céu. Daqui provém essas figuras de animais nas quais são representados os signos do zodíaco. Daqui um novo mundo que a mitologia encheu com as suas fábulas. Estes astros, que não tardaram em ser adorados como outras tantas divindades, tinham precisão para verem de alimentos análogos à sua natureza, para viverem de alimentos análogos à sua natureza. Supôs-se que eles se alimentavam de partículas ígneas que incessantemente sobem do nosso globo para as regiões superiores, e que, reciprocamente, o calor que nos vem de cima é uma emanação, ou pelo menos, ou por assim dizer, uma transpiração desses corpos de fogo. Era provavelmente desse comércio contínuo do céu com a terra, essa espécie de troca tão antiga como o mundo, que tinha dado a Empédocles, o filósofo pré-socrático, a primeira ideia do seu sistema. Esse é o comentário do tradutor de Lucrécio, né? Antônio José de Lima Leitão, que publicou a tradução de De Rerum Natura, com o título A Natureza das Coisas, em 1851. Em que pese o seu pendor iluminista, evidente ao pretender que a cosmologia antiga seria mais mitológica que científica, mais fabulística que experimental, no limite primitiva, o comentário revela fascinação pela vivacidade da imaginação cosmológica de Empédocles e Lucrécio, ou melhor, pela concepção, compartilhada por ambos, de que o cosmos, comércio contínuo do céu com a terra, é primordialmente vivo e por isso mesmo densamente povoado, sendo a sua dinâmica básica a da troca metabólica,
essa espécie de troca tão antiga como o mundo, entre os corpos que dele fazem parte. Se o Sol alimenta a Terra retroalimenta o Sol. Como se poderia supor que os primeiros físicos, saídos do mato, como diz o Leitão, ao levantar a cabeça ao firmamento, logo se consideraram como o centro dele, como se a sua imaginação cosmológica fosse indubitavelmente antropocêntrica? Não seria justamente o contrário? Conforme vimos antes, tendo empreendido sua viagem cósmica, Lucrécio confessa saber ao menos uma única coisa. E eu cito aqui outro verso de Terra no Natura que se repete, que está em 2 livros, no livro 2 e no livro 5. Lucrécio dizendo: a natureza do mundo não foi feita de maneira nenhuma. Desculpa, a natureza do mundo não foi de maneira nenhuma criada divinamente para nós. Além disso, o pouco que pudemos comprovar a respeito da cosmologia termodinâmica moderna já é mais que suficiente para testar o viés fortemente antropocêntrico da perspectiva metafísica que a comanda. O que eu quero dizer aqui é que a cosmologia antiga não é antropocêntrica, que a cosmologia moderna é que é. Entre um multiverso vivo, estatisticamente improvável, e um universo morto, estatisticamente provável, a escolha de Boltzmann é clara e terrível, pela segunda possibilidade. Se Lucrécio se inclina ao primeiro, ao multiverso vivo, estatisticamente improvável, é porque compreende a sua própria situação cósmica, terrena, campestre e silvestre, a partir do todo imenso, ao passo que, optando pela segunda possibilidade, pelo universo morto, Boltzmann projeta sobre uma totalidade abstrata universal a estrutura do motor térmico. Quer dizer, ele concebe o universo, o Boltzmann, como uma máquina industrial. E aí o seu antropocentrismo mais de consequências mais destrutivas, né? Quanto à gestualidade especulativa, a inclinação de Lucrécio, movendo-se em meio a corpos e simulacros, é radicalmente divergente do cálculo de Boltzmann, que se desconecta do ambiente cósmico para mensurar de fora suas probabilidades. Ora, quem afinal de contas se coloca no centro de tudo? Aquele que imagina o cosmos para além das muralhas do mundo, ao ponto de experimentar a própria vontade como instância clinâmica da natureza dedália, artificiosa, ou quem imagina um universo dentro dos limites estreitos dessas muralhas, concebendo a revolução dos astros como instância do trabalho industrial. Não há mistério em saber a qual dessas imagens profundamente díspares do cosmos, troca metabólica versus destruição combustível, é preciso atribuir a responsabilidade principal na moldagem desastrosa do mundo humano como uma espécie de antinatureza. Gente, é isso que eu tinha para apresentar. Obrigado pela atenção e pelo interesse. Estou à disposição para conversar com vocês daqui em diante. Muito grato, professor. A sua palestra nos dá muito o que pensar e se encaixou perfeitamente em uma discussão que nós iniciamos na disciplina Teoria Social Contemporânea essa semana. Nós resgatamos alguns temas que têm a ver com o antropoceno, crises ecológicas e essa situação que estamos vivenciando atualmente de mudanças climáticas e questões dessa natureza. O que chamou a atenção da sua palestra hoje foi a abordagem do pensamento ou de formas de pensamento que estariam ligadas a questões ecológicas ou as crises que vivenciamos. Como o pensamento ou formas de pensar estão atuando na transformação da realidade, levando determinadas tendências sociológicas e ecológicas a suas culminações, a seus paroxismos, a seus limites,
que seriam percebidos como ameaças reais ou imaginárias para nós que buscamos entender o que se passa no mundo contemporâneo. No entanto, me parece que em outras passagens do seu livro sobre a antropologia, também há uma discussão sobre tendências econômicas, sobre sistemas produtivos que transformam a matéria, que põem a realidade em movimento, que aceleram os processos e que estariam também, de alguma forma, participando dessa transformação cosmológica, eu direi, ou antropológica, que nós testemunhamos. Ou seja, há os elementos do pensamento que contribuíram e que estão na base desse antropoceno ou desse capitaloceno, mas, ao mesmo tempo, que esse pensamento há essas transformações da realidade mais práticas, da produção, que é a base material que constitui também o fenômeno da vida e das sociedades humanas. Eu entendo que a razão moderna, ela participa muito desse processo, porque foi a razão moderna que deu origem às ciências que transformaram o mundo e que continuam alimentando esse processo de transformação, mas, ao mesmo tempo, há os fenômenos materiais da ordem econômica e da ordem sociológica que, de alguma forma, se autonomizaram do próprio pensamento filosófico, como que escapando às tentativas mais ecológicas de repensar que rumos poderiam ser mais benéficos para a vida, para os ecossistemas, para nós que nos entendemos como seres humanos. Nesse sentido, é que eu gostaria de ouvir um pouco mais de sua abordagem sobre a antropologia, considerando também esses outros elementos que se somam aos elementos do pensamento, como as tendências econômicas, como as tecnologias que têm participado desse processo do capitaloceno ou do antropoceno, contribuem para esse estado de desintegração, nos termos de Lévi-Strauss, que caracterizariam nosso tempo contemporâneo. Essa é uma pergunta que faz pleno sentido, é urgente. Não sei se eu estou capacitado a responder enfim, pela complexidade e a enormidade do que está em jogo, mas me ocorre dizer algumas coisas. Primeiro, tudo que eu falei, mesmo no caso, mesmo quando eu me referi a Boltzmann, né, que é um cientista antes que um filósofo, tinha em vista, sobretudo, o que eu chamei de imaginação cosmológica filosófica moderna, né? E então a minha crítica, por assim dizer, se o que eu disse pode ser o suficiente para se colocar como crítica, se voltava, antes de mais nada, à filosofia, né? E me parece que, em termos cosmológicos, a filosofia moderna, inclusive contemporânea, é retrógrada em relação à ciência mais atual, né? Assim, a consciência a respeito da catástrofe ecológica planetária, ela é ainda hoje muito mais científica do que filosófica, o que é lamentável para a filosofia, né? Dá vergonha, né?
dá vergonha de ver ainda hoje, assim, ainda hoje, enfim, nomes célebres da filosofia contemporânea, por exemplo, como Giorgio Agamben, com a postura eminentemente negacionista e da catástrofe, etc. Né? Assim, os estudos de filosofia no Brasil majoritariamente continuam alienados dessa problemática, né? Eu me vejo, já me vi em várias circunstâncias tendo que justificar a validade filosófica dessas questões, enquanto que nas ciências da natureza, nas ciências vinculadas à climatologia, na biologia, etc., a consciência e o conhecimento a respeito da catástrofe é unanimidade e tremendamente produtivo, no melhor sentido do termo. Então, acho que contemporaneamente há uma defasagem muito desfavorável à filosofia dela com a ciência, né? Assim, muito gente que a filosofia, nas suas mais diversas orientações, não importa, assim, filosofia analítica, continental, se é Kant, se é Nietzsche, se é, enfim, que a filosofia se engaje nessa problemática, porque o que está em jogo são as condições de vida, mais fundamentalmente do que de pensamento, de vida na Terra, né? Agora, por outro lado, a gente tem o vínculo histórico efetivo da ciência experimental moderna com a civilização industrial, né? De maneira que a ciência experimental forneceu, não só se beneficiou, no sentido de ter se tornado operacionalmente possível, graças à riqueza acumulada por destruição no capitalismo, né? Não só se beneficiou do capitalismo para se desenvolver, como contribuiu efetivamente, de maneira especulativa e operacional, para a devastação da terra viva pela civilização industrial capitalista, né? Então, as ciências da natureza têm uma dívida. Tem uma dívida a saldar. E tem procurado saldar, né? Enquanto que a filosofia parece, no que diz respeito à sua relação com o ambiente cósmico, com a natureza, ter permanecido majoritariamente com posições de séculos atrás, né? Que a tornam epistemologicamente incapaz de reconhecer o próprio fenômeno da destruição ecológica, né? Então, agora, quanto a parte mais difícil da questão, eu acredito que em que medida a tecnociência ou a tecnologia atuais podem desempenhar um papel relevante, talvez mesmo decisivo, não digo na reversão, porque isso não é possível, mas numa subversão da catástrofe socioambiental, assim, para além dos diagnósticos produzidos e de
medidas de alcance local, eu ouso achar que não há, por hora, uma assim a chance promovida por esse tipo de conhecimento científico tecnológico de grande impacto, assim, né, de subversão da catástrofe numa escala maior, né? O que se celebra hoje em dia publicamente como um grande avanço tecnológico sob o signo da inteligência artificial, eu confesso que, sinceramente, eu não vejo isso a não ser como um dispositivo maximamente acelerador por via mental da catástrofe, né? E por uma razão muito fundamental, é que se a gente pode pensar a humanidade moderna como cosmicamente alienada do seu ambiente cósmico, né, ao ponto de não se reconhecer como dependente dele em todo o seu ser, né? Esses dispositivos de hipertecnologia, eles têm acelerado ou intensificado essa desconexão, essa alienação, né? A gente vive quase que, pelo menos ideologicamente, em um outro mundo que não é a Terra, né? Assim, que é, sei lá, a internet, ou, né? Mas que não é a Terra viva, né? O que não se compreende como enraizado na Terra viva, né? Ao ponto de a Terra viva ser experimentada, sobretudo quando responde catastroficamente às empresas de destruição, de maneira tem sido experimentada como intrusiva, né? Intrusiva no mundo humano. A Isabelle Stangers, no seu livro No Tempo das Catástrofes, fala de intrusão de Gaia. Qual é o sentido dessa expressão, né? Ela é paradoxal, porque como é possível que Gaia, a Terra viva, seja intrusa num mundo que só existe assentado nela, né? Como é possível que esse mundo humano tenha se fechado, o mundo humano moderno tenha se fechado de tal modo sobre si mesmo, ao ponto de experimentar a Terra viva como intrusa, né? Só atinar para sua dependência não só material, mas também espiritual em relação à Terra viva quando ocorrem desastres, cataclismos, catástrofes, muitas vezes provocados por atentados contra o ambiente, né? Enfim, não sei se, Lucas, se eu respondo a tua questão, mas é o que me ocorre dizer. Me falta conhecimento também para responder adequadamente essa questão. Eu lembro que no seu livro você fala de questões econômicas que afetam o processo de desintegração ecológica dos sistemas ecológicos. Por isso que eu fiz a pergunta. Vamos agora ouvir dois participantes aqui. Primeiro o professor Alex e em seguida Carolina. Vamos ver se conseguimos fazer as duas questões na sequência. Então, passo a palavra para você. Bom, boa noite, Lucas. Prazer, professor Marco, Lucas, pela iniciativa. Eu queria fazer um comentário, se possível, talvez uma pergunta ou outra, mas principalmente um comentário. Primeiro, assim, Marco, a sensação que eu tive é que você fez uma antropologia filosófica mais do que uma antropologia ou uma antropologia. A sensação é que você vai da filosofia para a antropologia. E acho que, dessa forma, me agrada mais partir exatamente de uma filosofia entrópica do que propriamente uma antropologia que não incorpora esse conceito, a não ser lá no Lévi-Strauss, como você citou, e pelo conservador da antropologia na atualidade,
sou muito pouco otimista em relação a isso. Com toda a racionalidade da filosofia, mas eu acho que a filosofia tem mais a contribuir com isso. Então, eu acho que fascinação foi eu tive. Então, eu gostei muito dessa sua originalidade, digamos assim, de aproximar a filosofia da antropologia do Lévi-Strauss, de onde está a raiz lá da citação que você fez, lá dos trópicos, né? Então, primeiro eu queria fazer esse registro. Segundo, a sincronicidade, digamos assim, de reflexões, embora você não tenha citado aqui, um dos leitores que a gente tem dado base, digamos, no nosso grupo é o Peter Sloterdijk. E, recentemente, nós discutimos um livro aqui na turma de Ciência e Tecnologia, para engenheiro, de certo período, chama-se O Arrependimento de Prometeu. Foi uma conferência que ele fez recentemente, e lá ele levantou a hipótese de que o mundo tornou-se, uma das passagens fundamentais, né, digamos assim, no mundo moderno, foi exatamente a origem da vencedora de Prometeu, e quem inaugura essa ideia, primeira do ponto de vista da atuação na modernidade, é o Marx. E é curioso, ele faz uma citação lá da Economia Política do Marx, no volume do Capital, e ele faz uma referência, e por isso eu quero fazer esse diálogo contigo, acho que é a sincronicidade. O Marx inaugura a ideia de uma antropologia energética, na medida que o Marx fala que o trabalho é o que realiza o metabolismo, na relação entre natureza e cultura. Eu achei isso de uma radicalidade, e quando você citou a passagem do Lucrécio, que não era combustão, mas era metabolismo, até brinquei que o pessoal estava me falando, olha, antes você falava agora metabolismo, e aí você leu em seguida. Então, eu achei isso muito, muito interessante, quer dizer, uma chave de investigação, qual é o regime metabólico da modernidade, para a gente pensar uma nova cosmologia, né? Isso, o Sloterdijk está preocupado com isso. Ele diz, bom, como o Marx não deu conta de um outro elemento que foi a dimensão extracorpórea que realizou a modernidade, que foi o fogo, né? Mas quem foi muito singular e muito original em relação a isso foi o Lévi-Strauss, quando pensou o regime natureza-cultura, né? Especialmente da passagem do cru para o cozido. Ele diz, aí onde você tem, do ponto de vista do trabalho no Marx, uma primeira singularidade do mito de Prometeu, e o segundo com Lévi-Strauss, a partir da questão da alimentação. Então, assim, a tua fala me lembrou muito, me fez pensar muito nessas formulações, porque acho que recupera, digamos assim, esse sentido radical da filosofia, e talvez da filosofia mais profunda do próprio Lévi-Strauss, é possível dizer assim, né? Acho que o Lévi-Strauss, e acho que até complexo, o Lévi-Strauss estava discutindo, inclusive, com as outras ciências, né? A ideia digamos assim, dessa ideia entrópica, ou de uma dimensão não negentrópica, obviamente, mas está dialogando diretamente com a física, né, e as outras ciências, como era um próprio do Lévi-Strauss também. Então, queria parabenizá-lo, digamos assim, por essa originalidade de fazer a gente sair do lugar, remetendo a um pensamento profundo, como da filosofia, e de uma sofisticação também no pensamento, citando a Eneida, etc., o Lucrécio. Quer dizer, eu acho que, enquanto grupo, e assim, a gente que é professor, pesquisador, aluno, etc., e alunas, acho que você nos dá uma chave, digamos, de entendimento e pensar esses problemas do antropoceno. Eu não gosto, acho que a expressão não devia ser antropoceno. Eu tenho brincado que o pessoal devia chamar animaloceno, a gente nem usa mais nem a palavra do ponto de vista semântico. Você reforça isso. E, por último, para concluir, já estou me estendendo demais, assim, o Sloterdijk diz que, citando Gunther Anderson, ele diz que, na realidade, quando a gente olha para a modernidade, o que foi feito em relação ao clima, à natureza, etc., o Prometeu, com certeza, está arrependido. E a questão dele é assim, será mesmo? Será que ele roubaria o fogo novamente para os homens, considerando que o homem o traiu, né? Os homens os traíram, etc.? Como é que você vê essa questão do mito do fogo? Quer dizer, pensando o mito do fogo, que eu estou dizendo que eu acho que está vivo esse domínio sobre a natureza, né? E qual seria a outra mitologia, talvez, do campo das ideias, ou de uma outra nosfera, que a gente tivesse que se inspirar do ponto de vista mitológico? Seria uma possibilidade de um pós-Prometeu, digamos, um pensamento pós-Prometeu? Obrigado. Professor Marco, quer responder diretamente? Pode ser, pode ser. Bem. Agradeço muito a sua questão, as suas considerações, o seu comentário e as suas questões, Alex. Primeiro, do ponto de vista assim, de itinerário pessoal, eu acho que eu jamais teria chegado a abordar essas questões na filosofia sem a mediação da antropologia. Porque
eu comecei a me interessar, eu acho que lá por 2011, por antropologia, mais precisamente não tanto pela teoria antropológica de início, mas pela etnologia americanista, né? Lendo os ensaios do Eduardo Viveiros de Castro sobre o perspectivismo cosmológico ameríndio. Eu me interessei demais porque ele delineia uma um paradigma cosmológico que concebe como possível, em termos de relação entre humanidade e natureza, o que é, segundo a cosmologia filosófica moderna, impossível, dada a descontinuidade entre essas ordens que ela supõe, né? Uma comunicação entre humanidade e natureza que abre possibilidades para o trabalho filosófico que estavam fechadas, né? E foi através do diálogo com o Viveiros de Castro que eu cheguei na questão ambiental, né? Com o Viveiros de Castro e com a Débora Danowski, que é, na área de filosofia, pioneira na introdução desses estudos ambientais, né? Ela fundou a linha de filosofia e questão ambiental no programa de pós-graduação da PUC-Rio, e se eu não estou enganado, é a única até hoje, assim, pelo menos um programa de filosofia, né? Então, assim, a antropologia sempre foi, desde que eu comecei esses estudos, muito fundamental, né? Eu não teria chegado à questão ambiental pela filosofia, somente pela antropologia, pelo menos. E eu considero, assim, a grande obra, como classificá-la, né? Filosófica, antropológica, ou tudo isso, a grande obra sobre a, a, a catástrofe ecológica em escala planetária, a queda do céu de Davi Copenau e Yanomami, né? Eu acho que, assim, em termos de bibliografia, esse é o tratado cosmológico que vai mais a fundo no diagnóstico das razões espirituais, que são as que mais me interessam, do antropoceno, né? do chamado antropoceno, né? Eu conheço muito pouco do Sloterdijk, eu não saberia o que falar, né? Mas quanto ao mito do Prometeu, foram muito importantes para mim, além do Lévi-Strauss, duas outras referências. O Bachelard, na sua Psicanálise do Fogo, que me fez atinar para a atualidade cosmoecológica dessa questão, da questão de Prometeu, né? E a obra que eu conheço pouco, porque tem muito pouco traduzido, publicado no Brasil, do economista e filósofo romeno, o Nicolás Georgescu-Roegen. Tem uma coletânea de ensaios dele publicada no Brasil chamada O Decrescimento. E tem um último ensaio dessa coletânea que se chama A Degradação Entrópica e o Destino Prometeico da Humanidade, uma coisa assim. E aí ele distingue fases da degradação entrópica, falando num Prometeu 1, obtenção de energia pela queima de madeira, um Prometeu 2,
a obtenção de energia pela queima de combustíveis fósseis, e assinalando o fato de que foi feita uma opção, e eu acho que a gente localizaria essa opção historicamente no início da época moderna. Foi feita uma opção para obtenção de energia de impacto altamente entrópico, em detrimento de energia livre, de baixíssima entropia, como energia solar, né? É incomparável, em termos de escala energética, o que o Sol deposita diariamente de energia na Terra, comparado com o que a gente pode obter, mesmo com a exploração massiva de combustíveis fósseis. Mas o problema da energia solar é que ela não pode ser estocada massivamente, como a dos combustíveis fósseis, para a produção de uma ordem econômica como a ordem do capitalismo, né? Então, tem uma escolha nefasta de fonte energética no início da época moderna que nos levou ao ponto em que a gente está, né? Quanto a Marx, me interessa muitíssimo, embora tenha pouquíssimo estudo, o tema da ruptura metabólica, porque isso é mais marginal na obra de Marx, parece, algo que está no volume 3 do Capital, mas que é muito valorizado por quem tem lido Marx, e várias pessoas têm feito isso atualmente, numa chave ecossocialista, que se explora esse tema, assim, né? Marx definindo o capital como produzindo, através do trabalho alienado, uma ruptura metabólica da natureza, da humanidade com a natureza, no sentido assim de que a humanidade teria, a humanidade industrial, né, teria iniciado ou promovido um regime metabólico suicida, em ruptura com o metabolismo natural que exige troca, né? Eu digo suicida porque a troca não é possível, né? No paradigma industrial. Produz-se lixo, lixo que não é degradável, que não é aproveitável, né? Que não é... e isso é um dos grandes fatores de destruição ambiental, né? Quanto ao ponto que você destacou das fontes interdisciplinares, eu acho isso indispensável. Colher auxílio, buscar auxílio na antropologia, na economia, nas ciências naturais, para pensar filosoficamente esse cenário. Porque, como eu disse, a filosofia está muito em defasagem, negativamente falando, em relação a essas outras áreas de conhecimento, né? É o que me parece ainda hoje, né? A filosofia ainda luta para superar um negacionismo interno muito arraigado, enquanto que nessas outras disciplinas esse passo já parece ter sido ultrapassado, parece ter sido vencido, esse estado de coisas negacionista, né? E aí o trabalho de produção de conhecimento é muito mais benéfico, né? E produtivo, né? Então, é muito indispensável que a filosofia desça do seu pedestal, que deixe de se colocar, abandone o tribunal da razão. O tribunal da razão é tremendamente responsável pelo cenário catastrófico que a gente vive hoje, né? E passe a dialogar com os pés no chão
e não só com essas outras disciplinas, mas também, eu estava me esquecendo de dizer, por causa da queda do céu, do Davi Copenauer, com tradições ancestrais de povos indígenas, de povos da terra, que guardam uma memória ancestral profundíssima da vida na Terra, com as suas grandes transformações, e tem muito eu nem digo a nos ensinar, mas a nos orientar, mais do que isso, assim, a nos guiar em como fazer sentido, em primeiro lugar, dessa circunstância planetária excepcional que a gente tem vivido, que é a de uma destruição massiva do ambiente terrestre por agência humana, né? Ou de uma certa humanidade, né? Então, é por isso que eu valorizo tanto uma contribuição fundamental como a do Davi Copenauer na Queda do Céu, né? Mas não sei se respondi a tua questão. Obrigado, Alex. Ótimo, valeu, abraço, prazer. Agora, na sequência, para concluir, nós temos a Carolina e, em seguida, o professor Ivaldo. Agora, na ordem, é Carolina. Ela se encontra? Vamos ver aqui. Não estamos ouvindo. Então, vamos passar para o professor Ivaldo. Oi, Marco, muito obrigado, viu? Foi muito inspiradora a sua fala, enriqueceu muitíssimo a nossa discussão. No nosso grupo do Ecoparcerias, uma das parcerias que a gente tem tentado entender é a parceria do ambientalismo, das ciências ambientais com a religião. E ver como que na religião poderia se processar ações de conscientização, de transformação, de cuidado, né? Mas, no entanto, a gente esbarra, especialmente no que tange a tradição cristã, com uma escatologia bastante ígnea, né? Muita percepção no fogo como um destino mau, né? Um destino negativo. Embora, como você traz, o fogo não tem necessariamente que ser encarado por uma perspectiva negativa. Como, aliás, na tradição judaico-cristã também não necessariamente seria negativa. Pode ser purificadora, pode ser vivificadora, pode ser inspiradora, pode ser tantas outras percepções. Entretanto, quando se vê o fogo como algo entrópico por natureza, então tende-se, dentro dessa tradição, ter uma atitude meio que de entreguismo com relação à catástrofe ambiental, né? Não diria nem negacionismo, mas de conformidade com o que está acontecendo e aceitando isso, assim, né? Então, a gente tem feito esses estudos esbarrado com questões dessa natureza. E quando você fala sobre outra maneira de ver o fogo, nos ajuda bastante para encetar um diálogo de parcerias, né, que a gente quer fazer com esses grupos religiosos. Mas você teria algo a acrescentar sobre essa visão teológica, na teologia cristã, sobre a presença do fogo? Puxa vida, o Orivaldo me interessa muitíssimo. Tenho me interessado, sobretudo recentemente, muitíssimo por essa questão, pela conexão entre, para dizer em termos bem amplos, assim, entre cosmologia e teologia, né? Bem, em primeiro lugar, quando a gente fala de fogo, a gente está falando de calor, né?
Então, assim, calor é vida, né? Antes de mais nada, é vida, é essa corrente de vida que nos irmana e que nos mantém em conexão, inclusive à distância uns com os outros, né? Transmitimos, somos organismos vivos, transmitimos e recebemos calor de todas as partes, né? E o calor é indissociável da vida, como de qualquer processo físico, né? Assim, então, assim, eu até tenho dificuldade para ver o fogo como eminentemente maléfico. Me parece, sobretudo, benéfico. Eu acho muito interessante, eu acho que é uma via de investigação muito interessante que eu só explorei um pouquinho até o momento, que é o retorno à antiguidade tardia, no momento que surge enfim, nas origens do cristianismo, a relação do cristianismo nascente com o gnosticismo, o hermetismo, ao ponto de que é até difícil, historicamente falando, de distinguir precisamente o cristianismo dessas correntes, né? Estou pensando nos primeiros 2, 3 séculos da Era Comum, né? E apesar de todas as perseguições mútuas, enfim, e no gnosticismo e no hermetismo, eu fiquei com a impressão de que o fogo tem um papel eminentemente gerativo e, como você falou, purificador, né? Assim, eu penso, por exemplo, na concepção de apocatástase de Orígenes, que é um dos primeiros padres hereges da igreja, né? E que fala de uma restituição de todas as coisas a um estado inicial, como sendo a lógica teocosmológica o processo teocosmológico da natureza, né, da natureza em geral, de modo assim que o fogo é criador, né, fundamentalmente criador, né, e a grande aberração dos nossos tempos, desse ponto de vista, é que o fogo predomine pelo modo como ele é compreendido e empregado como destruidor, né? Então, eu acho que uma investigação teológica com a suficiente abertura histórica, uma investigação teológico-histórica do fogo como elemento da natureza teria um enorme papel para o fortalecimento da consciência ambiental, né? Eu não sei se você está falando disso, mas eu concordo totalmente. E eu acho que, inclusive, a gente não sai ou não sobrevive a catástrofe em curso sem uma refundação teológica da tradição, sabe? Acho isso muito decisivo, muito importante, porque as pessoas não agem
nem apenas, nem talvez sobretudo por razões materiais. As pessoas agem também e talvez sobretudo por motivos espirituais. Então, acho que a teologia tem um papel fundamental, positivo, né? Potencialmente positivo, nessa reforma ou transformação da consciência, da nossa consciência como habitantes da Terra, né? Eu agora acabei de me lembrar, eu falei da queda do céu, mas juntamente com a queda do céu, a encíclica Laudato Si do Papa Francisco é um documento contemporâneo assim imprescindível para o despertar dessa consciência num alcance assim massivo, né? E assim, não sei se respondo a tua pergunta, me falta conhecimento e experiência com a questão, mas eu concordo totalmente. Muito bem. Então, será que ainda tem alguém com alguma questão para finalizar? O tempo já avançou bastante. Acho que já estamos nos encaminhando para a conclusão. Professor Marco, realmente tivemos aqui um ótimo diálogo. Acredito que, para nós aqui da universidade, e do nosso grupo especificamente, ficou uma excelente impressão de que esse diálogo tende a ter continuidade de alguma forma, seja nas leituras que faremos aqui, seja nos textos dos pesquisadores, das pós-graduandas que surgirão a partir de então, porque realmente há convergências com alguns temas que temos estudado e também com referências. Não é à toa que na nossa linha de pesquisa nós buscamos desenvolver abordagens transdisciplinares, em que mobilizamos, sempre que possível, as contribuições da filosofia, com as ciências em geral, e até mesmo nos inspirando em artistas, literatos, poetas, que nos impulsionam a pensar alguns desses problemas contemporâneos. Nós teríamos certamente muitas outras questões a desenvolver, mas, dado que o tempo já avançou bastante, acredito que agora vamos ter que concluir. Eu posso deixar o meu e-mail, caso Sim. alguém queira fazer o contato, que é mavalentim, com M no final, @gmail.com. É fácil também de encontrar na internet. Claro, estou sempre aberto à interlocução, me interessa demais. Aliás, Lucas, estou com o teu livro aqui. E foi uma gratíssima surpresa perceber que assim, cerca de o livro é de 2010, 15 anos antes da publicação do meu livro, tinha sido publicado um livro em certo sentido, um livro de, como você falou, cosmologia e também antropologia no Brasil, né? Sim. Altamente experimental e fecundo, né? Que quisera eu ter lido o seu livro antes de escrever o meu, mas eu realmente não tive acesso a ele antes. Mas te agradeço muito, assim, por disponibilizá-lo, pelo interesse, pelo convite e pela recepção tão generosa aqui hoje.